Fala pessoal, ótima noite, muito bacana estar mais uma vez aqui com o meu público nas minhas redes sociais, Cláudio Roberto Palermo, chegando com mais uma live e mais um bate-papo muito bacana com a terapeuta Cristina Lopreiato. A gente vai falar do luto e as etapas do luto, né? Quem não passou ou vai passar por essas questões, então a Cris vai estar abordando aí os 5 tipos de luto, as fases do luto e como trabalhar essas questões. Se você tem dúvidas, sugestões ou depoimentos, só escrever aqui pra gente durante a live. Vou estar falando o seu nome e a sua participação aqui com a Cristina Lopreiato. Você pode entrar no Instagram dela, daqui a pouquinho a gente vai estar conectando e falando sobre essa questão do luto. Um abraço aí para Thelma Ribas, beijo para você, mãe Thelma, obrigado. Também a Carla Sobral na audiência. Gente, acesse o site radiopalermo.com.br, ouça lá a nossa programação, tem terapeutas, tem psicólogos, tem advogados, tem vários profissionais que estão lá utilizando a programação da Rádio Palermo e trazendo um bom conteúdo para você diariamente. radiopalermo.com.br, inclusive estamos aí com promoção para anúncios e também para você ter o seu programa de rádio na nossa programação. Então manda um direct aqui para mim ou entra no meu zap 11 96597 1048 para você vir fazer parte aqui da Rádio Palermo e contribuir com o seu tema, com o seu serviço, com a sua empresa na nossa programação. Nós temos também a oportunidade de oferecer a você os anúncios na Rádio Palermo em formato de spot, que vai ao ar durante várias vezes na nossa programação, sempre no período de maior audiência. Também o seu banner no nosso site, lá na capa do site, radiopalermo.com.br, além de divulgar também nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no nosso Face, e compartilhar isso também via WhatsApp. Então é um trabalho que a gente tem aqui na Rádio Palermo de divulgar o seu produto, divulgar o seu nome, e com isto você vai aí abranger milhares de ouvintes que acessam e ouvem diariamente a nossa programação. Tem música, tem programa falando de medicina, tem programa falando de autoconhecimento, programa falando de política, a gente tem a parte noticiosa com a parceria aí com a Brasil de Fato. Então, uma programação bem bacana para você acompanhar aí, www.radiopalermo.com.br. Somos Guarulhos também está aqui com a gente, valeu. Carla Sobral e Thelma Ribas também nos acompanhando. Já vou mandar o convite aqui para minha convidada, a Cristina Lopreiato. A gente vai falar do luto e as suas etapas. Tema mais do que importante e fundamental para a gente, no mínimo, passar um pouquinho melhor, né, sobre estas situações, já que é muito difícil, né, perder uma pessoa que amamos, um ente querido. Então a gente vai conversar hoje com a Cristina, falando um pouquinho mais sobre isso. Já vamos e aí já vamos conectar aqui à noite de segunda-feira, 12 de setembro de 2022, 18 horas e 5 minutos. Tudo bom, Cristina? Olá, boa noite já, né? Já ia falar boa tarde, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui de volta. É muito gostoso conversar com o Cláudio. E aí dá para superar um pouco a timidez. Vamos lá. Bom, o tema da nossa live, né? Você colocou um tema bem que mexe, né, com todos nós, que é a questão de perdoando Deus, o luto de um adeus sem despedida. A gente viu muito isso nesses quase 3 anos aí de pandemia, principalmente no início, que a primeira onda pegou mesmo, em que as pessoas não podiam nem se despedir dos seus entes queridos, que ficavam isolados
no hospital, não podia nem ter um enterro, né, um velório digno. Então muita gente sofreu e vem sofrendo sobre essa questão do luto. E a gente vai falar dessa questão emocional, né, a questão de estrutura, de como lidar com o luto e também a maneira como você trabalha isso, né, através aí de vivências. Então quem tiver pergunta, depoimento, quer falar ou dar alguma sugestão sobre o tema, fique à vontade, a live aí é de todo mundo. O que te levou a falar sobre esse tema, Cristina? Então, esse tema é impactante na minha vida pessoal, né? Eu só me dei conta em 2014, quando eu comecei a ser voluntária da ONG de Mulheres com Câncer de Mama, e aí, né, eu fui obrigada a repensar todo o meu processo na relação com a morte, né? E até eu lembro que na época uma astróloga fez o meu mapa astral, ela falou, olha, aos 15 anos aconteceu alguma coisa tão forte na tua vida que mudou toda a sua trajetória. Eu falei, então, foi o período que minha avó teve câncer e eu fui a última a dar comida para ela, eu já estava com 16 anos, eu e minha tia entramos, ela morreu em casa, né? Foi todo aquele processo do paliativo final, né? O tratamento. E eu e a minha tia fomos as últimas a vê-la, né? Dar a comida para ela. Saímos, ela aparentemente adormeceu e morreu. Aí meu avô, essa é minha avó materna, meu avô materno vem a falecer com 18 anos. Mas eu só me dei conta da ausência dos meus avós paternos na minha vida quando eu entrei na ONG e aí eu comecei a pensar o meu processo de morte. E aí, né, até esses dias conversando com a minha irmã falou assim, você nunca parou para pensar? Eu falei, nunca. Eu nunca tive aniversário na infância. E eu falei, nunca tinha notado. Porque minha avó paterna, minha nona, ela morre quando minha irmã, no dia do aniversário da minha irmã de 1 aninho. Caramba. E aí, pois é. E eu tenho, a única imagem que eu tenho dela, Cláudia, é a imagem dela deitada na cama, me dando um beijo. Eu tinha 4 anos, mais ou menos. E meu avô vem a falecer, eu estava com 7 anos, só que eu só entendi por que meu avô era recluso, adulta também. Ele tinha essa questão do... Meu avô participou da Segunda Guerra Mundial, né? Os meus bisavós participaram da Primeira Guerra Mundial, são italianos, e minha avó e meu pai nasceu no final, praticamente, da Segunda Guerra Mundial, e aí minha avó e meu avô decidiu pegar todos os filhos, porque meu pai era o mais novo, né? O mais velho estava com 17 anos, eles decidiram pegar todos, meu pai chegou no Brasil com 6 anos, e trouxe todo mundo para cá. E aí, meu avô era muito recluso, eu não lembro do meu avô falando. Eu lendo os mandarins sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não lembro da voz do meu avô. E olha, ele conviveu comigo até os 7 anos, né? Isso é para falar de quanto o luto, o silêncio, acaba levando as famílias a sofrerem por um período, assim, de gerações. E aí, na ONG, vivendo essas experiências, auxiliando as assistidas, nos cuidados paliativos, eu era terapeuta, mas eu cuidava muito da direção. E cada assistida que morria era um sofrimento para todas, como se elas tivessem fracassado, né? A diretoria sofria demais cada vez que uma partia. Então, foram 4 anos vivendo esse processo direto, essa situação direta, né? E aí, ressignifiquei. Logo depois, a minha mãe adoece em 2018, fica 2 anos num processo de um tratamento que não daria muito certo, ela faz cirurgia do câncer, e ela acaba, do câncer do coração, mas ela falece, ela faz em janeiro de 2019, em janeiro de 2020, ela morre, um mês antes da pandemia, praticamente. Poxa.
E aí eu percebi o quanto tudo que eu vivi foi, eu brinco, eu estou escrevendo um ensaio, até com o título da nossa live, Perdoando Deus, que é o meu TCC sobre morte, né? Como a meditação me fez passar por 2 anos centrada por todo esse processo. E aí começou a pandemia, minha mãe tinha acabado de morrer, e eu comecei a pesquisar tudo que tinha sobre luto, e como era um processo coletivo, eu comecei a questionar qual o impacto do luto coletivo, né? Qual que é o impacto diariamente das pessoas ouvirem que estão morrendo? E eu li Os Mandarins, de Beauvoir, que é um romance que conta o momento que sai da França a Alemanha, né? E aí os nazistas saem. E aí ali está Paris destruída e um escritor e uma psiquiatra vão questionar as relações da existência humana pós-guerra. E foi aí que eu comecei a falar, gente, né? O quanto isso vai reverberando nas famílias, vai reverberando nas cidades, e aí o impacto eu cheguei a achar, né? Até peguei algumas anotações, a doutora Carla Pena estuda luto coletivo aqui, né? A única que estuda aqui no Brasil e tem tentado fazer um movimento interessante sobre isso, sobre o luto coletivo. Então, essa dessensibilização, podemos dizer assim, de ouvir todo dia quantas pessoas morriam, e o medo da gente morrer, das pessoas que a gente ama morrer, leva, infelizmente, nós estarmos numa sociedade atualmente ou numa polarização de negação, ou na outra polarização, já que é a raiva, né? Então, você vê as pessoas muito irritadas, a gente até comentou na outra live, abandonando as empresas, o trabalho, os sonhos, os projetos, separando, né? Então, o impacto é tão devastador que ainda a gente não tem dimensão de quanto isso vai interferir na nossa geração. Sim. Você falando sobre essa questão, né, dos seus familiares, e aí não tem como, a gente acaba se reportando as minhas experiências, né, e acredito que quem está acompanhando, ou vai acompanhar depois que está gravado, também vai refletir sobre isso, que geralmente quando alguém próximo falece, a gente tem, por mais que seja religioso ou conheça filosofias, em algum momento bate aquela raiva e aquela pergunta, né? Por que Deus, né? Por que que não morre o vizinho e veio morrer o meu pai, a minha mãe? Quando é o filho, pior, né? Filho e filha, pior ainda. Então, dentro dos seus estudos e da sua experiência como terapeuta, é normal sentir essa raiva e questionar Deus dessa forma? Sim, porque assim, a gente vai ter vários lutos, né? Até eu coloquei, né? Existe o luto saudável, que é aquele luto que o luto saudável é aquele que eu entendo que existe a morte, que eu sofro, porque o que eu vou sofrer? A ausência de uma pessoa muito querida. Pegando o caso do meu pai, ficaram casados 45 anos. De repente, a pessoa não entra mais em casa, né? De repente, você está esperando a pessoa acordar do teu lado, ela não está mais. Então, assim, por mais que, no caso da minha mãe, gera um luto antecipatório, que tem isso, né? Quando você está com pessoas em cuidados paliativos, que o tempo de vida já, de uma certa maneira, é determinado, essas pessoas já se preparam antecipadamente pelo processo. Já se preparam antecipadamente. Agora, em algum momento você vai falar, mas não dava para ser outro, né? Então, eu acompanhei casos assim, porque é uma quebra de confiança também a gente tem que pensar, né? Por que é uma quebra de confiança? Porque eu penso que eu fiz tudo direitinho e porque aquela pessoa que eu amo vai embora, né? E eu via muito isso eu tive 2 adolescentes que o pai
e morre primeiro, 6 meses depois morre a mãe. E quando elas perguntavam o que estava acontecendo, já no pai, por câncer, a família falava, elas falavam assim, o que está acontecendo? Ah, tá tudo bem, logo eles voltam, logo eles melhoram, mas não melhoraram. E de repente a notícia, vão lá e morreu o pai. Aí a mãe fica doente, com o mesmo câncer, incrível esse caso, e aí as meninas começam, a minha mãe vai morrer igual meu pai? Não, com a sua mãe não vai acontecer, e morre. Então, imagine o impacto disso, né? É uma quebra de confiança com a vida, né? Por isso que eu coloco o conto da Clarice Lispector, porque é o próprio histórico dela, né? Então, ela passa por todo esse processo, ela tem essa questão da família sair da Ucrânia, a mãe já chega doente no Brasil, ela cresce com uma mãe numa cadeira de roda, a mãe falece ela na adolescência, logo depois falece o pai dela por um erro médico. Nossa. Então, esse conto reflete muito tudo isso, né? Esse conto que eu trago como título, né? Perdoando Deus, é exatamente esse ponto. Então, é difícil, porque a sociedade ocidental, e aí entra esse ponto que é fundamental, a sociedade ocidental não encara a morte como algo natural, né? Então, quando eu comecei... porque até esse final de semana o doutor Edson veio conversar, que a gente está montando um retiro junto, eu e ele conversando aqui com o pessoal, ele explicando, né, como é diferente, né, é doloroso saber que a pessoa vai morrer, você vai sentir falta, mas as pessoas estão totalmente conscientes do processo, né, e não há desespero, como há na sociedade ocidental. Então, você vê, quando fala morreu, as pessoas falam perdeu. A fala é perda, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, né? A palavra que se usa aqui é perda. Então, por conta disso, nós temos muita dificuldade. No Oriente, não sei se você já teve a oportunidade de ir num velório budista, por exemplo. Não, Eles nunca celebram, né, o retorno que eles falam, eles celebram o retorno, né, então tem muita dessa fala. Então, essa dor que você coloca, essa revolta, por isso que é um luto complicado, né, é quando já a negação não é que a pessoa vai morrer, mas a negação da morte um dia bater na porta da minha casa. Você sabe que Consegue tem outro... entender isso? Sim. Você sabe que tem outro aspecto interessante, nunca contei isso para ninguém, mas quando meu pai faleceu, a gente estava meio brigado, né? Então foi algo sem se falar assim. E eu achei que eu iria lidar com aquilo de uma forma tranquila, sabe? Até a gente participou de uma reunião hoje, uma das pessoas perdeu o vô, né? A palavra, né? Perdeu. E aí achou que estava preparado e viu que não estava. E eu tinha plena consciência, né, entre aspas, de que eu iria encarar isso de boa, até por todo o aspecto que a gente tinha nos últimos anos. E nos primeiros dias, realmente eu não senti nada, mas depois começou a dar uma culpa e um remorso que era não sei definir bem se é uma dor, mas é algo que te abre aqui no peito, como se tivesse um buraco, e acaba te atrapalhando, né, de uma forma ou de outra, né, e depois conhecendo os trabalhos do Evoluído, as questões que a Delmar fala de energia, de relacionamento, foi uma fase muito difícil que eu tive que lutar ali praticamente sozinho, né, e não abrir isso para ninguém, porque tinha a questão da culpa, tinha a questão também de raiva, mas tinha a questão também de remorso muito grande por não ter dado tempo, né, e chance de tentar resgatar aquele convívio antes do falecimento
dele, né? Então eu imagino nesse período de pandemia quanta gente também não passou e passa por isso porque não deu tempo, né? Esse tempo, entre aspas, de lidar com certas questões É que mais, estavam dif- meio... é mais difícil agora, porque primeiro, vamos pensar, duas situações aqui importantes. A primeira situação é a sua, né? Eu peguei uma pessoa que até estava hoje na reunião, a gente estava conversando sobre isso, e ela, né, contou que ela está com uma dor no corpo que não explicava, e ela querendo que colocar um colar, corrigir a coluna com colar, é coisa. Eu falei, não, não, não. Não, mas não, não, não. Ah, mas deixa eu contar meu histórico. Não, não, não. Vamos ver o que o corpo conta. E foi impressionante, né? Quando a gente conectou ela ao corpo, o que apareceu foi um luto, uma morte, né? Ali com ela com 18 anos, que mudou toda a realidade dela. Ela falou, mas eu achei que estava superado. E começou, ela sentiu a partir dos 2 dedos da mão. Olha que coisa. E aí eu falei para ela, pois é, a gente vai ter que limpar a memória do corpo. Então, se no seu caso, e as pessoas que estão ouvindo, viver um processo de morte que não ressignificou, não conseguiu ainda trabalhar pelo corpo, porque a fala é como se a gente fosse arquivando na mente, lá nos bastidores, só que vai colocando lá de qualquer jeito, entendeu? E aí isso reflete em doenças a médio e longo prazo. Ou casos, como eu já peguei, por exemplo, da pessoa mudar radicalmente de carreira, mudar tudo e nem perceber, achando que era por escolhas e, na verdade, tudo isso envolvia a dor da culpa, né? Porque muito dessa questão do luto é a culpa. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto que é importante a gente pensar sobre a pandemia, que o doutor trouxe até esse dado logo no começo, quando ele começou a trazer para mim as informações lá na primeira onda. Na primeira onda, as pessoas não podiam ver, né? No máximo, via lá num saco preto, e os pertences da pessoa eram entregues num saco preto. E tinha que ser queimado ou descartado. Isso. E aí, a Mari precisou trabalhar. A gente trabalhou. A Mari é um caso que a gente trabalhou pelo corpo dela para liberar essa questão. Também ela trouxe essa questão, a gente trabalhou bastante isso com o corpo, soltando as emoções pelo corpo. Legal, Mari. Vinha num saco preto, e aí o doutor falou assim, né, nós conversando, ele falou, o que fica para a família? Que aquele ser humano virou um lixo descartável. Então, não é só porque a pessoa foi, né, então, eu até tenho uma passagem que eu vou ler para vocês, de um pai falando sobre um processo na pandemia, que não é essa pandemia, mas ele diz assim, nessa tarde, tivemos a notícia que a doce Sophie tinha sido arrancada por uma pneumonia em meio a uma saúde brilhante, feliz com a gestação. Tudo em 4, 5 dias. Aí ele fala mais algumas coisas. A perda de um filho parece ser uma séria ferida narcísica. O que é conhecido como luto seguirá apenas mais tarde. Esse é Freud escrevendo o momento que a filha dele morre durante a pandemia gripe espanhola. 8 anos depois, ele escreve uma carta para o pastor falando, eu não consegui suportar ainda isso. Faz 8 anos que eu ainda estou no luto da morte da minha filha. A Cleide está colocando aqui, né, que ela ficou bem tranquila, mas a Cleide, ela viveu um luto antecipatório. Nós trabalhamos, a mãe dela já tinha uma questão anterior, né, e aí a gente foi preparando ela, e aí esse se chama luto antecipatório. Ela foi vivendo as fases de despedida, foi lidando com as emoções, nós fomos ressignificando as emoções antes, ela sentindo o que ela tinha que ir fazendo para manter a memória saudável da mãe. E quando a mãe dela, agora no começo do ano, morre, ela consegue, todo mundo até questiona ela, né? Ela até comenta, né?
Todo mundo esperando que ela fosse chorar, desabar, e ela ficou serena, porque Sim. ela já tinha vivido o luto antecipatório, no caso dela. Então, tem isso também. Existem algumas cobranças, né, na postura das pessoas, principalmente daquelas que não estão lá chorando no velório, não estão desesperadas, que aparentemente, né, a face mostra uma tranquilidade. Até nisso o ser humano é complicadinho, porque ele começa a olhar o outro e julgar. Peraí, você não está sentindo? Você não está sofrendo, né? Mas é porque, né? Porque eu tô falando da minha dor, não da dor dele, né? Porque eu tô no desespero chorando, né? Eu gosto de quando a pessoa vem trazer esses elementos para mim, em várias situações desse parecer, eu falo assim, eu faço essa metáfora, né? Eu falo, você tá caminhando na rua e você vê uma pessoa chorando muito, né? E aí você tá morrendo de fome. Isso é tão bom, né? Que você fala, vou fazer o prato de comida que eu queria comer e vou dar primeiro para essa pessoa e depois eu como. E aí você faz aquele prato de comida, você leva para a pessoa e a pessoa continua chorando. Você tenta dar comida, a pessoa diz que não quer e você fica forçando. Você fala, pô, eu fiz o prato como se fosse para mim, e era, né? E come, e se enfia o garfo na boca do ser humano. O ser humano gospe, joga o negócio em você e você fala, você é ingrato, né? Mas por quê? Porque ele não precisava comer, né? Você não perguntou o que ele precisava. E, de repente, esse ser humano precisava de um cobertor, não de um prato de comida. Então, quando as pessoas falam, ele devia estar chorando, ou ele devia estar fazendo isso, é porque ele, no lugar, estaria nesse sofrimento, né? Nós somos uma sociedade que tornamos tudo muito pessoal. O que eu sinto, todo mundo tem que sentir. Né? E essa cobrança durante esse processo, e é um dos grandes problemas, né? Que a gente tem o luto, que é o luto não reconhecido, que a pessoa ela nem pode, não, por que você vai chorar? Por que você está sofrendo? Ai, olha, agradece, foi tudo bem. Ela não dá tempo para a pessoa lidar, porque ela tem a maneira dela, primeiro, elaborar as emoções, e segundo, que memória está ali, que nem você falou, né? Traz uma culpa, uma amargura, o que traz nessa relação que faz a pessoa sofrer? Ela tem que ser trabalhada aí, né? E as pessoas não respeitam o tempo, né? O luto saudável é em torno de 6 a 8 meses, né? Agora, quando ele ultrapassa isso e bloqueia a rotina da pessoa, a pessoa para de fazer atividades, aí você tem que conversar com a pessoa, a gente tem que pensar, né? Temos que pensar num tratamento, numa busca, mas é natural você viver a tristeza, a angústia, a melancolia, o desespero da separação. Quando as pessoas convivem por muito tempo, né? É importantíssimo isso. Verdade. Você falou aí em 5 tipos de luto, né? Você estava falando aí de um tipo que é a questão de você saber, né, da morte, que ela O existe, mas antecipatório. e quais são os Normalmente outros? você trabalha com a família, você trabalha com a família quando as pessoas têm um diagnóstico irreversível, né? A minha mãe, por exemplo, né? Quando a minha mãe chegou no hospital, o médico falou, olha, a gente até vai fazer a cirurgia, mas o coração dela está muito comprometido. A cirurgia dela é 2 anos, no máximo. No caso, acabou sendo apenas 1 ano. E foi 1 ano, por exemplo, que eu levei ela para fazer as coisas que ela gostava, tudo que, assim, não faltou muita coisa, mas ela falava, eu quero ver o pessoal do banco, levamos, quero ir em tal lugar. Ela completou 45 anos de casado com meu pai em dezembro, fiz um encontro, um jantar bem especial para eles e tal. 20 dias depois ela é internada e ela vem a óbito, né? E é um luto antecipatório, né? Então, você vai trabalhando exatamente, você já sabe que é uma despedida, né? Normalmente, luto complicado, ou eu não aceito a morte de jeito nenhum, então eu espero todo dia um milagre para que aquela pessoa sobreviva, mesmo os diagnósticos sendo o contrário, ou, infelizmente, aquelas mortes abruptas, né? Então, um assalto, uma batida de carro, um acidente e a pessoa morre.
Então, essa morte é o que normalmente leva a um luto complicado, né? Porque aí é uma revolta, né? Às vezes se tem, por exemplo, né, num acidente de carro ou num assalto, você vai culpar o outro, então você fica sempre naquela sensação que se não tivesse acontecido aquilo, a pessoa estava bem, então isso torna difícil, né? Existe o luto não reconhecido, como eu já citei também, é o luto que, infelizmente, alguém da família não quer permitir que o outro fique no tempo dele e começa a forçar a pessoa a sair disso, né? E exigir, cobrar, e a pessoa, ou até, por exemplo, uma mãe, né? Eu tenho um caso que a mãe, com filhos pequenos, o marido morre num acidente de carro com 2 filhos pequenos. Ela não tem como parar para pensar na dor dela. Ela tinha que olhar nos 2 filhos, um de 6 anos e o outro com 8, 9 anos. E ela tem que pensar como trabalhar, como lidar com as coisas. Então, assim, ela não pôde reconhecer porque ela colocou como prioridade o bem-estar dos filhos. Então, tem esse tipo de luto também. Tem o luto que é o gestacional e o neonatal, né? Que infelizmente é durante o processo de gestação, quando a criança, o bebê nasce, né? E é um dos lutos muito difíceis de trabalhar. Já também tive um caso. Foram 5 anos, e é difícil porque ela tem um filho depois, ela tem dificuldade de se conectar com o filho, ela chora pelo filho morto e não enxerga o filho vivo, né? Então, a gente tem uns casos bem difíceis desse tipo Sim, de né? luto. E o Imagino. luto coletivo, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Como eu coloquei, né? Tem um pesquisador, chamava Mickey Volkan. Ele é um dos que pesquisa mundialmente o luto, ele tem livros sobre isso. Então, ele coloca assim: quando o luto coletivo não é elaborado nem pelo indivíduo, nem pela sociedade, ele vai ser usado para regimes totalitários. E aí cita, por exemplo, a questão até da quebra da Iugoslávia. Eu sou péssima para falar os nomes de lá, mas o presidente lá, o ditador lá, Milosevic, ele é um que manipula, ele resgata um trauma de humilhação do passado, de um processo, ele parece que ele até desenterra, assim, uma coisa lá do passado, passa por todo o país, fazendo uma comoção para enterrar em outro ponto do país, e assim manipula as emoções do povo que vai aceitando, né? Então o preço, né? Essa preocupação de levantar o luto coletivo é exatamente a gente pensar, né? Qual é o nosso futuro político-econômico, porque tem a ver Sim, com isso, né? Porque tem a ver com medo, insegurança. Então, aqui no Brasil, infelizmente, pouco é levantado ou questionado sobre isso. Nem o próprio luto individual tem sido reconhecido pela população, né? A gente ainda está muito, você vê que as pessoas estão muito no estado de negação, né? E quando alguém comenta, já troca o assunto, já não quer comentar, né? Houve uma dessensibilização do processo, então todo dia ouvíamos 1.500 mortos, 1.000 não sei o que mortos. Chega uma hora que o cérebro sim. já neutraliza Bugou, aquilo, né? né? É interessante, e aí eu gosto da psicanálise para estudar esses comportamentos, né? Mas estudando, por exemplo, a história de pandemias do passado, quando não tinha tecnologia e a medicina não era tão avançada que nem hoje, também existia esse tipo de comportamento, né? De negação, de não acreditar na vacinação, de achar que só por fazendo alguma reza ou alguma coisa de oferenda você estava livre de se contaminar. E a gente vê que realmente o ser humano, não importa a época, mas ele tenta lidar, né, com essas questões, principalmente quando é luto coletivo,
em não encarar, né, a realidade e não encarar que realmente a população, a humanidade como um todo, está sofrendo essas questões, né? E você falou do ponto de vista do Oriente e do Ocidente, por mais incrível que pareça, né, a religião cristã, ela tem ou a judaico-cristã, ela tem uma base de que existe uma vida futura e que para essa vida futura ser boa, você tem que começar a ser bom aqui Exato. enquanto está vivo. Então, ao mesmo tempo que eles pregam, né, tem uma alma e que essa alma sobrevive, ao mesmo tempo, quem segue essas religiões também tem uma veia muito forte materialista, né? E não consegue lidar bem com o luto e não consegue lidar bem com a morte. Sabe que vai morrer, mas fica aquela Não, sensação mas assim, não é hora olha o agora de povo falar disso. Não, mas olha só, o povo judaico, como gosta de ficar voltando. É um povo que vive num constante luto coletivo, né? Se para pensar. O tempo todo eles estão nesse lugar, né, de sofridos, porque as pessoas têm muita visão só do Holocausto, mas, por exemplo, a história da própria família da Clarice Lispector, você vê que essa questão do povo judaico não ter terras é muito mais antigos do que exatamente aquele período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ali o Sim, movimento, né? Mas você vê também como eles se posicionam nesse lugar e a gente pensando, né, o quanto estando nesse lugar, eles continuam como oprimidos e atraindo esses algozes cada vez mais, né? Por quê? Porque não elabora o próprio luto, né? E aí existe um ponto, Cláudio, que também tem que ser levado em conta. Muita gente acaba tendo ganhos estando nesse lugar, né? Porque estando eu enlutado, sou vítima, tal, quando a pessoa não quer sair daquele lugar, tendo várias possibilidades, você vai perceber que tem um ganho. De repente ela ganhou mais atenção das pessoas, de repente ela começou a ser mais vista. Então, é um processo bem complicado, porque é uma linha tênue entre o que realmente eu estou disposto a elaborar e o quanto estar nesse lugar também me dá outros ganhos, né? Então, sim. tem que ter muito cuidado, por isso que não pode deixar as pessoas ultrapassar mais que um ano num estado de depressão, porque aí entra nesse lugar, entendeu? Então, passou 6, 7 meses, eu estou ali com uma pessoa que não consegue retomar a vida, que está se abandonando, está desistindo, tem que trabalhar para que ela saia daquele lugar, buscar profissionais, acompanhamentos, porque senão depois a pessoa passa a vida entendendo que aquela atenção que ela está recebendo virou um ganho. Entende o que eu Entendi. quero dizer? Sim, entendo. Quando que a gente começa a saber que realmente a gente está passando dessa fase sofrível, vamos dizer assim, do luto e compreendendo agora que ficou a saudade, né? A lembrança é uma saudade, não é mais a lembrança com saudade, mas também com aquele sofrimento, com aquela falta. É nessa fase aí de 8 a 1 ano, de oito Que meses a nem eu um te ano. falei, a pessoa ela tem que já estar retomando a vida, né? Ela tem que estar já fazendo atividades. Eu estou com um caso de uma senhora que completou um ano, tanto ela como o marido tiveram Covid. O caso dela era até pior, né? Os médicos acharam que ela ia morrer e ele ia sair e acabou invertendo o processo. E ela sai, e agora completando o ano, a gente está trabalhando exatamente isso. Tem uma frase do Roland Barthes, que até uso no meu trabalho, né? Que a frase é assim: poder viver sem alguém que amávamos significa que amávamos menos do que pensávamos. Uhum. Nessa frase, eu trabalho com o pessoal quando ultrapassa 9 meses a um ano, porque nessa frase você está fazendo com que a pessoa
pense em retomar a vida, entendeu? Então, assim, não quer dizer que depois que a pessoa partiu, eu lá elaborei a morte daquele ente querido, quando eu conseguir fazer esse processo, eu tenho que voltar a viver, porque muita gente fica com culpa por estar vivo. Também tem isso, né? Então, você tem que trabalhar para que a pessoa perceba que você pode continuar vivendo. Você vai ter o legado dessa pessoa. Então, quando vai para um trabalho terapêutico que a pessoa não consegue fazer isso sozinho, depois que passa a famosa as 5 etapas do luto, a gente entra nesse lugar de ressignificar a relação. Então, ela vai colher o legado, né? O que aquela relação deixou para ela, o que aquela relação trouxe de melhor dela, ela sabendo que ela não vai encontrar em mais ninguém, e aí ela não vai mais em busca disso, ela vai em busca de uma outra face dela que não foi trabalhada, de que não foi vivida. Então, o momento da chave de virada é quando a pessoa entende, aquela pessoa que eu amo, ela deixou isso em mim. Ela que ativou em mim algo que ninguém consegue mais. E tá tudo bem. Eu agora vou continuar com isso, em homenagem a ela. Então, tem pessoas que fazem tatuagem, tem pessoas que constroem memoriais legais, né? Por exemplo, a Viviane Sena, né? Construiu todo um trabalho em cima do irmão, lindíssimo. É uma maneira de você fazer marcos, né? De grande ao pequeno, em favor disso. Agora, a pessoa sair entendendo que ela não vai encontrar mais aquilo que ela viveu em outra pessoa. Então, eu brinco que é o momento que a gente constrói um novo personagem, né? A gente tira, né, a roupagem antiga, eu vou construindo com a pessoa, né? Quais possibilidades novas, percepções novas que você nunca se abriu, e aí você começa a ajudar a pessoa a perceber que ela vai trilhar outro caminho, não mais naquela busca. Faz sentido? Sim. A grande realidade é que, principalmente a cultura ocidental, ela agora, né, de um tempo para cá, é que vem se falando mais sobre a questão do luto, né, as etapas de como lidar mais. Acho que as guerras favoreceram esse tipo de questionamento, né, e as pessoas foram praticamente forçadas a encarar e a lidar com o luto e a morte. Mas a gente vê que nas mínimas questões falta muito ainda, né? Porque quando alguém falece, qual que é a nosso primeiro pensamento? O que eu vou falar, né, para o familiar? O que eu vou falar para a família que ficou, né? A gente fica sem saber como lidar, que um grande pensador, né, o Herculano Pires, dizia que a gente tinha que ter uma educação para a morte desde criança, né? Para quando chegar na Fato. fase realmente Oriente, final né? da vida. E não é o que acontece, né? E aí a gente fica nesses dilemas, né? O que eu vou falar? Será que eu vou? Será que eu entro lá onde está o corpo? O medo de cemitério. Então é todo um conjunto, né? Que está por trás desse assunto e que inevitavelmente vai pegar todos nós, que é a morte, né? O que você colocou é muito sério, né? Uma das coisas que é a minha missão, às vezes, na família, e eu fiz isso com as minhas tias, as irmãs do meu pai, né? Foi exatamente uma prima minha também, de ir despedir no caixão, de ir acompanhar o enterro. Então, assim, é fundamental passar por esse processo, porque senão fica ativado na pessoa sempre uma esperança inconsciente do retorno. Então, é muito importante viver esse processo, né? De ir, olhar, se despedir do caixão. Ah, não quero ver. Não, com meu pai, né? Meus tios, porque minha mãe, pelos irmãos, ela foi a primeira a partir, né? A minha tia não conseguia entrar, eu falei, não, vamos lá, que nós vamos de mão dada, a gente vai fazer oração, como a mãe gostaria de ouvir vocês fazendo oração para ela, né?
levantei eles, juntei eles, vamos fazer a oração final junto. Aí o irmão mais novo dela não queria descer, fui lá, tio, a gente tem que descer, nem que você veja a distância, mas você vai ter que ver a gente se despedir dela à distância. Ele acabou indo e vendo, né? Então, é fundamental a pessoa perceber que o físico se encerra ali, é fundamental. Inconscientemente é importante, porque que nem o caso, até que a gente comentou hoje, o caso que trouxe, que ela descobriu que está preso ali os dedos, que ela trouxe a memória, né, apareceu a imagem, né, porque eu conversando com o corpo dela, e ela falou assim, nossa, apareceu uma imagem, nossa, e aí ela começou a chorar, ela entrou num choro, e ela chorou, nem deixa ela falar muito, e ali é um caso clássico de uma pessoa que não viu a etapa final. Então, o corpo somatiza, porque fica no inconsciente. Então, uma das coisas que eu vou deixar aqui, por que a pandemia é gravíssimo? Porque muita gente nem viu a pessoa sendo enterrada. Então, há um momento de negação, mas vai chegar o momento da raiva, da explosão, ou é externa, ou vai ser interna, entendeu? Então, até teve uma que me mandou esses dias uma mensagem, ela falou, Cris, olha que absurdo, os caras pararam na lombada, um começou a gritar com o outro desceu do carro e foi lá para cima, não sei o que lá, e um começou a bater no carro, o outro atropelou, quebrou a porta, foi embora. Eu falei assim, com certeza, isso é um caso desse processo todo que nós vivemos ali segurando e está explodindo e não está mais tendo controle. É verdade. Madalena Moura, terapeuta, obrigado pela audiência, seja bem-vinda. Corona 8745 também, Carlinha 212, valeu. Indra Devi Yoga, obrigado aí pela presença. Eni Oliva também está aqui com a gente. Germano Porto, seja bem-vindo também. Doutora Renata Manzi, obrigado pela audiência. Tiago, seja bem-vindo também. Estamos falando do luto e as suas etapas, né? O tema até da live é Perdoando Deus, o luto em um adeus sem despedida. Alexandre Anselmo também está aqui com a gente, valeu. Namastê, Indra. Obrigado aí Namastê, Indra. Pela presença. E essa é uma questão, né, Cristina, que as pessoas, principalmente as mais religiosas, né, elas se sentem desconfortáveis e até mesmo culpadas em sentir todas essas reações que a morte acaba ocasionando para quem fica, né? Então é a raiva, é o questionamento, é aquilo, por que Deus, né? A gente até comentou no início aqui da live, e as pessoas têm que entender que isto é absolutamente natural, né? Pensar dessa forma, e a gente não tem que se sentir culpado ou culpada por questionar Deus, né? Você mesmo colocou, né? Nossa cultura não é preparada ocidental para lidar com a morte. É diferente no Oriente, a gente até já passou um pouquinho sobre isso, né? Lá é totalmente consciente que você vai morrer, né? E isso se acompanha pelos ciclos da natureza. Então, o Ocidente nos coloca muito à parte da natureza, né? Como se o ser humano não fosse viver as experiências da natureza. E no Oriente, por se observar... Né? Total, né? E eu tivesse total controle. Outro ponto que eu acho que também abalou a estrutura da humanidade agora, né? Porque com a quantidade com processos da tecnologia, a capacidade, as vacinas, etc e tal, e a promessa que o ser humano vai viver 130, 150 anos, levou muita gente a achar que nós já tínhamos superado qualquer adversidade da natureza, né? E aí a natureza deu 2 tapas na cara, pá, acorda, né? Vocês ainda continuam de forma gratuita aqui, mas não é porque vocês estão dominando nada, né? Então, isso criou no inconsciente do Ocidente a sensação que eu não vou morrer,
que a morte sempre acontece lá, nunca aqui. E nunca comigo. Vai ter um milagre no último minuto. Então, eu tratei de uma senhora que a família já trazia tratamentos os mais, assim, caríssimos, novos, recursos de inovação para o tratamento dela. Mas chegou uma hora que os médicos falaram, vamos deixá-la partir. Sabe? Eu sofria, né? Mas não cabia. Meu papel ali era para trazer um conforto no final. E assim, eles estenderam tanto que ela começou a perder a dimensão da relação com a família. Então, assim, ela começou a ficar agressiva, ela foi mudando o comportamento. Era tão exaustivo para ela ir para o hospital que ela agredia todo mundo. E era uma senhora elegante, pacata, ela tinha uma generosidade, sabe? E tudo aquilo foi desconstruído no final, a família vendo, sabe, o que foi pior alimentado nela. Então, a gente tem essa esperança que vai aparecer o remédio, vai aparecer não sei o quê, que vai dar um jeito final, e conosco não acontece. E aí começa a rezar, pedindo para Deus, fazendo N promessas. E quando não acontece, né? A barganha. E quando não acontece, entendeu? Os que quebram totalmente a relação com a fé. Porque a fé não é a garantia que tudo vai dar certo, né? As pessoas têm uma dificuldade em entender isso, né? A fé é a confiança no incerto, naquilo que eu não sei, mas que eu aceito, mesmo sem saber, né? E o Oriente, ele tem muito essa visão, porque lá no Oriente, né, a China, por exemplo, e a Índia, hoje já é o epicentro tecnológico do mundo. Mas eles não perdem a conexão com a natureza e com essa relação cíclica da vida, né? E olha a diferença para nós aqui, né? Que se usou a muleta da tecnologia, da medicina, né? Para como muleta. Então, quando você começa a estudar as filosofias orientais e realmente virou a minha filosofia de vida, por isso que eu falo que quando eu passei pelo processo com a minha mãe, toda a estrutura vinha da filosofia. Se eu não tivesse entendido o ciclo, se eu tivesse ficado no desespero, como muitas famílias eu acompanhei, e percebi essa quebra, né, da relação com Deus, meu pai já questionou, super devoto, um italiano, calabrês, padre, comia na nossa casa, né? Ele questionou por que ele dava tanto dízimo na igreja, né? E não salvou a esposa dele, entendeu? Ele passou já por esse processo, né? Então, eu fiz tanta coisa, por que ela teve que ir embora? Ele culpa ainda o hospital, ainda tem essa... Você vê que é um processo... Meu pai, agora, sim, é porque também a gente teve o agravante da pandemia, que ele quis ficar em Águas de Lindóia. Mas ele teve uns altos e baixos que a gente agora adotou a política de trazer ele para viver perto da família dele. Eu e minha irmã estamos trabalhando isso, exatamente para ele sair desse universo de que ainda há culpados pela morte da minha mãe. E minha mãe recebeu o melhor tratamento. Você vê como a pessoa fica cega, né? Foi os melhores médicos, o melhor tratamento, tudo de melhor, tudo de ponta. Sim. Mas a pessoa não dá conta. E isso é tão interessante porque eu lembro, por exemplo, depois minha mãe casou de novo, né? Então o outro marido dela também veio a falecer, e eu lembro dos comentários, se tivesse chegado mais cedo no hospital, talvez teria evitado. Se um dia antes tivéssemos feito tal coisa. Então, é um mecanismo normal nosso, né? A gente tenta encaixar na nossa mente alternativas para não encarar realmente o fato que a pessoa era o momento e não tinha por mais que se fizesse tudo, era o momento da pessoa. Porque são pessoas que não têm esse trabalho emocional, né? Porque o que acontece? Quando eu entro na negação, é porque eu tô com medo da raiva. Porque quando eu sentir raiva, eu não sei como controlar.
Quanto mais a pessoa é religiosa, pior ainda. Né? Eu trabalhando como uma senhora religiosa, quando eu falei para ela assim, fala da sua raiva, eu não sinto raiva. Você acha que eu sou pura para isso? Falei, então por que você está falando assim comigo? Ela se tocou, eu falei, então, isso daí é raiva. E Deus também colocou a raiva como um mecanismo de proteção e faz parte, né? Só reconheça, vamos reconhecer, né? E quando eu trabalhei com ela, põe os pés no chão, né? Respira, vamos trabalhar. Eu estou com raiva, nós somos, né? A hora que ela conseguiu vomitar e chorar, ela falou, nossa, você tirou um peso de mim, parece que eu carregava uma coisa. Eu falei, porque você não conseguia reconhecer a emoção, e não é uma coisa absurda. Primeiro você tem que, eu tô com raiva, aquela pessoa que eu amo. Aí eu volto ainda a falar, se foi a morte da pessoa, foi de uma forma abrupta, um assalto, um acidente, né? Um infarto, né? É natural que a pessoa fala, tem que achar um culpado. Agora, quando a pessoa, a gente está naquele lugar que realmente o organismo da pessoa não responde, mas é jovem, não responde, acabou de nascer, mas o corpo não responde. É difícil, mas não, o corpo já não pede mais. E aí são dois tipos de luto diferenciado. O luto daquele que o corpo não pede mais, não tem força, não tem vitalidade, e aquele que morre de forma abrupta. Aí esse é sofrido para trabalhar com as pessoas, porque o nível de raiva e culpa, ela tinha futuro, ela tinha não sei o quê, e aí você fala, mas não teve. Mas Deus é injusto, por que levou o cara que assalta, que bate, por que foi levar meu filho, que era uma pessoa tão carinhosa? Porque quem disse para você que a vida é justa? Né? Tem uma Quem pergunta disse aqui que a vida é justa? Tem uma pergunta aqui da Eni, ela diz se isso pode acontecer também, essa questão do luto, né, das negações, das etapas, em relação ao pet. Ela diz que as pessoas ficam sem enxergar, né, que eles terão também um final. Sabe que é importante ter um animal ou flores em casa? Tem gente que não gosta nem de ter flores em casa, porque tem tanto medo de ver alguma coisa morrer, que a pessoa fica no desespero de ver. Você sabe que ter animais é um preparo para lidar com o luto de uma pessoa que morre, de um ente querido. Se a criança, desde pequena, convive com isso, é um adulto que vai lidar muito bem com o processo. Não é que ele não vai sentir as emoções, não vai sofrer. É isso que as pessoas não entendem. Você sofre, mas você sofre consciente que você está vivendo aquelas emoções e você vai passando o processo, né? Então, quanto mais eu conheço como lidar com as minhas emoções e como ela fica impregnada no meu corpo, mais fácil eu retomar a vida, elaborar, ressignificar e retomar a vida. Então, o PET é fundamental para o exercício de um luto também. E dói tão quanto. E ela fala que ela está doente. Estou doente, apavorada, meu pet está no fim, né? E aí, seguir as dicas aqui da Cristina, viu, Eni? É o luto antecipatório, Eni. A gente aqui no Evoluir, cabe para toda dor. O luto é uma dor de um vínculo afetivo muito forte que você tem. Então, há pouco tempo de uma cliente minha, faleceu o cachorro dela também, e se a gente puxar aqui, né, no caso da minha cliente, tem um vínculo era do marido dela, o marido que trouxe, o marido morreu, depois a mãe dela morreu e ela com um cachorro. E o cachorro, ele estava segurando a história dos dois outros lutos. Quando morre o cachorro, ela desaba
porque ela não reconhecia os outros lutos. Olha que interessante. Então, muitas vezes o animal é símbolo também de uma fase, é símbolo de um processo, né, da família, de um ciclo da família. Então, quando o pet morre, muitas vezes tem a ver também com o final de ciclos familiares também aí junto. Então, Eni, aqui no Instituto Evoluir, amanhã tem, a cada 15 dias, se você entrar no Instituto, a cada 15 dias a gente tem um grupo de apoio ao luto. Aqui a gente faz um trabalho presencial, usando a arte como mediadora da liberação da emoção do sentimento. Tá na fase final, você tem que trabalhar esse luto antecipatório. E eu vou fazer uma jornada online de 6 encontros, né, para trabalhar as 6 fases do luto, já não uma forma um pouco diferenciada, a gente vai explanar as emoções e eu vou dar umas técnicas para cada uma das emoções que vão ser vividas ali, e a gente vai fazer técnicas meditativas, de reconhecimento, de elaboração, pelo menos para a pessoa conseguir aprender a lidar com isso, ou com o que ela já traz, né, ou com o que ela pode levar para frente. Então, a partir de amanhã eu vou estar anunciando no meu Instagram essa jornada. Fala aí o seu Instagram pra gente. Yoga com Y, ponto absoluta. Entrem lá e acompanhem esse trabalho importante aí sobre o luto e as etapas, perdoando Deus, o luto de um adeus sem despedida. Cris, valeu pela participação aqui, mais uma live, foi bom o conteúdo e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço bastante, agradeço a todos, espero ter ajudado. Perdoar Deus é perdoar Deus. Eu vou até usar o conto para a gente fechar, eu vou usar o conto da Clarice Lispector, super recomendo o povo ouvir ou ler o conto, é muito interessante o conto. E quando na última frase, é um spoiler, mas é um spoiler que dá para dar aqui, né? Quando ela fala assim, Deus não existe, é o Deus que ela tinha como visão que não aconteceria com ela essa morte. Não haveria morte diante da vida dela. Então, se eu acredito num Deus que comigo ele vai fazer milagre, eu vou ser imortal, uma hora quando eu deparar com a morte, todo o meu universo desaba e eu desabo de uma vez, né? Então, perdoar Deus é reconhecer que a morte faz parte da vida, né? E que a vida não é justa, né? Então, não é porque você foi bonzinho que você não vai morrer. Quando você for bonzinho, tiver ética, significa que quando você chegar diante da morte, você vai falar assim, minha vida valeu a pena. Né? Então, deixo isso como uma reflexão para todos. E agradeço imensamente a oportunidade, Cláudio. Beijão aí para você e a todos que nos acompanharam para refletirmos aí cada vez mais sobre essa questão do luto, as etapas e como aprender e ressignificar melhor essas questões. E a gente volta aí durante a semana com mais informações e lives aqui no meu Instagram. Não esquece de ouvir a rádio, hein? www.radiopalermo.com.br. Um grande abraço a todos, ótima noite. Tchau, tchau, Cris. Tudo de bom. Um beijo, gratidão.